Olá, prezados e amados irmãos, ouvintes, internautas. Desejo boas-vindas a todos e também desejo-lhes que a bênção, a graça e a proteção dos céus esteja na sua companhia. Prezados irmãos, hoje eu quero refletir com todos em mais uma virtude muito importante que está no nosso espírito e que vem do espírito do nosso Deus, da Santa Vó Rosa, do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Eu quero falar, irmãos, a respeito da caridade. E nós precisamos entender, irmãos, o que é a caridade. Caridade, irmãos, é fazermos o bem, é ajudarmos ao nosso próximo, ao nosso semelhante, é ajudarmos os necessitados sem esperarmos nada em troca. Porque às vezes, irmãos, existem pessoas que ajudam o seu próximo, o seu semelhante, mas visando algo em troca. Então a caridade não. Caridade leva a pessoa a ajudar sem esperar retorno, sem esperar nada em troca daquela ajuda. Irmãos, e esta virtude da caridade, ela sempre esteve presente nos santos do nosso Deus, os quais viveram aqui na face da terra. Por exemplo, a caridade, ela esteve sempre presente na vida de Jesus, nosso mestre. Jesus, ele pregava, Jesus, onde ele via que ele soubesse que existia uma alma que estava sofrendo, ele ia em busca daquela alma, ele ia ajudar aquela criatura. Irmãos, e ele não esperava nada em troca. A única coisa que ele esperava, é claro, o reconhecimento, a obediência daquela pessoa. Irmãos, e temos exemplo de caridade muito próximo da nossa vida. Eu cito para os irmãos o exemplo na vida da Santa Vó Rosa. Eu sei que os irmãos já são conhecedores deste fato. A Santa Vó Rosa, ela tinha uma vizinha e o esposo daquela vizinha havia sofrido um derrame e ele estava ali paralisado em uma cama. E aquela senhora que cuidava do seu esposo, ela queria muito comprar uma cadeira de rodas para que ela pudesse tirar um pouco o seu esposo ali daquele leito, daquela cama, e dar uma volta com ele, às vezes tomar um sol. Só que ela não tinha condições de comprar aquele aparelho. E ela pediu para os seus familiares ajuda e os familiares negaram ajuda. E a Santa Vó Rosa ficou sabendo então da necessidade daquela senhora. E num determinado dia, quando a Santa Vó Rosa recebeu então o seu pagamento, ela pegou metade daquele pagamento do seu salário e deu para aquela senhora e disse a ela: vá, compra a cadeira de rodas e ajude o seu esposo. Então observe, irmãos, que a Santa Vó Rosa, ela não mediu o sacrifício e também não esperou nada em troca daquela senhora, porque aquela senhora não tinha, vamos dizer assim, nem para ela. Então a Santa Vó Rosa ajudou. Isto, irmãos, se chama caridade. E também, irmãos, existem um fato que é muito conhecido na vida do nosso Santo Irmão Aldo. Nosso Santo Irmão Aldo, antes de vir para a nossa igreja, antes de servir a Santa Vó Rosa na direção da igreja, ele trabalhava como taxista. E segundo as pessoas contam, o ponto de táxi onde ele trabalhava ficava próximo de um hospital. E naquele hospital, muitas vezes, surgiam pessoas necessitadas, que às vezes tinham alta hospitalar e não tinha condições de pagar uma condução para ir embora para o seu lar. Então, estas pessoas, eles iam atrás dos taxistas, para que eles pudessem fazer aquela caridade. E os taxistas não faziam. Então eles logo indicavam o nosso Santo Irmão Aldo. Eles diziam: olha, vai lá,
fala com aquele senhor que ele te leva. Então aquelas pessoas iam, falavam com o nosso santo irmão Aldo. O nosso santo irmão Aldo então colocava aquelas pessoas dentro do seu carro, fazia aquela viagem e não cobrava um centavo. Então observe, irmãos, que é exemplo de caridade. Então nós precisamos seguir o exemplo da Santa Vó Rosa, o exemplo do santo irmão Aldo, o exemplo de Jesus, e praticarmos então na nossa vida a caridade. Existe, irmãos, um ensino do apóstolo São Tiago. Ele fala assim, que aquele que sabe, aquele que pode fazer a caridade e não faz, comete pecado. Então os irmãos observaram, nós precisamos então praticar na nossa vida a caridade. E é claro, irmãos, que a caridade não se trata somente na parte material, na ajuda material a alguém, como eu citei o exemplo da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas existe também, irmãos, ajuda, às vezes espiritual, às vezes uma ajuda moral. É o que Jesus fazia. Então Jesus não media sacrifício. Jesus ajudava as pessoas necessitadas, às vezes de uma palavra amiga, é isso? De uma palavra de ânimo, de encorajamento. Então nós também temos que olhar para este lado. Irmãos, e no nosso caso de apostólico, até mesmo na obra da nossa igreja. Então, através da nossa ajuda, através do nosso trabalho, até mesmo através das nossas ofertas, das nossas contribuições para o bom andamento da obra da nossa igreja. Isso é um ato de caridade, porque nós estamos ajudando para que a nossa mensagem, a nossa palavra, alcance, chegue a outros corações, ajudem outras pessoas também a se encontrarem com Deus, a se livrarem dos seus males, das suas dores, dos seus pecados. Então tudo isso, irmãos, é forma que nós temos de praticarmos a caridade na nossa vida. E, irmãos, é claro, se porventura estiver alguém aí do seu lado, às vezes algum conhecido, algum vizinho que necessite de uma ajuda, de algo, até mesmo às vezes de um trabalho. Quantas pessoas às vezes passam por cirurgias, às vezes não tem condições de cuidar da sua casa, às vezes uma senhora não tem condições de lavar uma roupa, às vezes de limpar uma casa. Então, o apostólico pode ajudar o seu semelhante, o seu próximo, às vezes num trabalho doméstico, às vezes, ou até mesmo, irmãos, uma parte financeira, né? Porque às vezes existem apostólicos que têm condições de ajudar o seu próximo, o seu semelhante que passa por dificuldades, passam por necessidade. Então tudo isto é forma de nós praticarmos a caridade na nossa vida. E lembre-se do ensinamento do apóstolo São Tiago: aquele que sabe fazer, aquele que pode fazer a caridade e não faz, então comete falha, comete pecado diante de Deus. Então, irmãos, procure fazer a caridade, como dizia a Santa Vó Rosa, faça o bem e não olhe a quem. Deixo aí esta pequena reflexão, que cada um procure então seguir estes ensinamentos da nossa doutrina. Até o nosso próximo encontro. Fique com a Santa Vó Rosa, fique com o profeta Santo Irmão Aldo.